A próxima inventiva, ou ai, também se constitui apenas de um versículo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Isaías 5:21. Há aqui neste versículo uma visível soberba, vamos chamar assim, um orgulho de se achar que se pode tudo, que se sabe tudo. Nos versos anteriores já foi dito que os pecadores não têm entendimento. Os príncipes, os juízes, os sacerdotes, os falsos profetas andam com a sabedoria de seus próprios olhos. A relação desse tema com o capítulo 1 se dá justamente quando Deus diz: eu lhes darei juízes como você tinha antigamente e conselheiros como no princípio. Isaías 1:26. Esta ligação parece indicar a falta de conhecimento de Deus, a falta de sabedoria que vem de Deus e a falta de temor, que, segundo a própria Bíblia, é o princípio da sabedoria. E isso dá um belo sermão, não é mesmo? Só um versículo, mas tão intenso, tão cheio de uma espiritualidade que nos comove o nosso coração, provoca a nossa mente e inspira a nossa própria alma. Que maravilha de palavra de Deus para nos advertir de que andar segundo os nossos próprios olhos, segundo o nosso próprio entendimento, é um erro fatal. E esse era um problema social também. Na época de Isaías, cada um estava vivendo segundo seu próprio coração. As pessoas estão fazendo o que bem entende. Cada qual dita o seu próprio modo de viver e isso afeta os demais, afeta todo o corpo social. Vamos ao próximo e ao último ROE, desta série do capítulo 5, que começa no verso 22 e vai até o verso 25. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Isaías 5, 22 e 23. Novamente, a bebida parece associada à perversão do juiz e daqueles a quem pesa o dever de promover o direito e a justiça. O abuso da bebida por parte dos magistrados fez com que eles rejeitassem a Torá do Senhor dos Exércitos e desprezassem a palavra do Santo de Israel. Verso 24. Há um problema seríssimo aqui que Provérbios depois vai dizer que não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e perverte o direito de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5. Aqui em Provérbios temos o mesmo princípio de que o uso excessivo, abusivo da bebida acaba por trazer consequências nefastas ao julgamento da causa dos aflitos. Por quê? Porque os juízes se esquecem da lei, seja da Torá ou seja da lei da justiça social. Pois bem, a lei do Senhor, a Torá, se relaciona com o verso 10 do capítulo 1, onde os príncipes são incitados a dar ouvido à Torá do Senhor. Ali no capítulo 1 também se fala de que os líderes são ladrões e aceitam suborno e correm atrás de recompensas, como se pode ler no versículo 23. Tem ainda a ligação com o Santo de Israel, de 5:24, com 1:2 e assim por diante. Finalmente, encontramos o sétimo ai lá no capítulo 10, verso 1 ao verso 4, que lemos o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojar as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. Você percebe que esses versículos são uma continuação natural do capítulo 5? Se você ler 5, 22 a 25 e logo em seguida ler 10, 1 a 4, você vai ter uma sequência tão natural de gênero literário, tema e vocabulário que é como se esses 7 ais nunca tivessem sido separados.
Aqui em 10:1-4, também se promulga leis de opressão. Há um aparato jurídico que garante que os poderosos oprimam os aflitos e os pobres. Tendo em mente o capítulo 1 de Isaías, fica fácil fazer as ligações temáticas com este ai. Assim, a situação social que aflora deste conjunto de 7 oráculos, iniciados pela interjeição ai, ou roi em hebraico, é uma situação social de opressão, de injustiça, de desigualdade, de roubo e de saque. E pior, uma condição social na qual os privilegiados vivem de banquetes e festas às custas dos aflitos, dos pobres, das viúvas, do órfão, daqueles desesperançados que a gente chamaria hoje de desgraçados, isto é, daqueles a quem falta a graça, o olhar gracioso e cuidador dos governantes. Tal era o contexto do tempo dos reis mencionados no sobrescrito, e especialmente de Acás. Bem, esse contexto social parece bem próximo de nós, não é mesmo? Parece até que estou falando dos dias atuais em nosso país, um contexto social que você pode associar a esses ritos de opressão, às leis injustas e a tudo aquilo que faz o nosso povo sofrer.